Esse é mais um Falando Nisso com o professor Marco Antônio. E o tema de hoje é o rombo do déficit público, né? Uma reportagem do dia 29 de janeiro, publicado no G1, muito interessante e importantíssima para todos os brasileiros e brasileiras acompanhar um pouquinho do que vem acontecendo no nosso orçamento público. Olha aí. As contas do setor público consolidado, que englobam governo federal, governos estaduais, os estados, os municípios e as empresas estatais, registraram no ano passado o maior rombo da série histórica que tem início em 2001, informou o Banco Central nessa sexta-feira. Dia 29, foi o segundo ano consecutivo com as contas no vermelho. Em 2015, as contas públicas apresentaram um déficit primário. O que é um déficit primário, Marco? Eu já lhe explico. Gastos maiores que receitas, sem inclusão dos juros da dívida, de 111 bilhões de reais, ou 1,88% do produto interno bruto. Bom, então veja, vamos entender isso aqui, não é? Nós temos uma ferramenta muito importante prevista na Constituição, que é o chamado orçamento público. Orçamento público é o planejamento do gasto do governo federal. Não é? Tem nos estados, cada estado tem o seu orçamento público e cada município tem seu orçamento público. Então, todo ano o chefe do executivo manda para o legislativo, Câmara no município, Assembleia Legislativa no estado e Congresso Nacional na União, o planejamento dele, o orçamento para o exercício seguinte, estimando o que será arrecadado no exercício seguinte e fixando as despesas que deverão ser realizadas. Porém, meu querido, minha querida, nós temos na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal dois dispositivos que se complementam muito bem. Na Constituição, nós temos um dispositivo que chama-se equilíbrio orçamentário. Está lá no artigo 167 da Constituição Federal, inciso 2º, e vai dizer assim: é vedada que as despesas superem os créditos orçamentários. E aí, com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, consagrou-se o chamado equilíbrio financeiro. Ou seja, o Estado não pode gastar mais do que ele arrecada. E explico. Ao longo do exercício, nós vamos tendo a execução financeira. O Estado vai arrecadando os tributos que você, que eu, que todo mundo nesse país paga, imposto de renda, IPI quando vai comprar um carro, IPVA quando vai renovar, o início do exercício, licenciamento, tudo que você paga de taxas e tributos, que é uma maravilha, tudo isso que o Estado arrecada, ele vai utilizar para fazer os seus gastos, E, logicamente, no final do exercício, ele vai somar todas as receitas com todas as despesas. Isso vai dar o chamado resultado primário. Somar receitas e despesas, Marco Antônio? Como assim? Como é possível somar receitas e despesas? Explico, é muito fácil, presta atenção. As despesas, repare que elas estão entre parênteses. E estando entre parênteses, quer dizer que elas serão subtraídas, Bom, mas tendo uma lei de responsabilidade fiscal, nós sabemos que temos que ter, como regra geral, um superávit primário. Ou seja, entre aquilo que o Estado gastou e aquilo que o Estado arrecadou, deve sobrar alguma coisa no caixa. Não se gasta tudo que tem, Tá certo? Essa é a ideia. Mas o que acontece, segundo essa reportagem do dia 29 de janeiro, nós fechamos com caixa negativo, um baita de um déficit primário de 111 bilhões de reais. É isso mesmo, meu querido, é para deixar cá qualquer um de boca aberta. Mas isso não é o pior, Tá certo? Nós devemos lembrar que nós temos uma coisa chamada dívida pública, mas eu chego lá, Olha aí. Segundo o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostino, o governo não fez a lição de casa. Se as finanças da sua casa saírem do controle, a culpa é sua. E eu concordo, é verdade, Tá certo? A culpa é sua. O governo usou subterfúgios em 2014, usando o dinheiro dos bancos públicos como BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica para pagar as Bolsas Famílias e realizar as benevolências de olho nas eleições. Ao ser questionado pelo Tribunal de Contas da União, que é o órgão, que cuida das contas do governo federal, não teve o que fazer e pagou isso para evitar o problema de impeachment. O governo, ao pagar essas
pedaladas do inferno, reconhece que errou, não é? Tá certo? Além disso, ele também avaliou, o senhor Agostini, que o governo gastou demais em 2015. O governo não abriu mão de gastando, seja com as benevolências de programas sociais, seja dando crédito subsidiado. Subsidiado quem? Subsidiado pelo cofre público, subsidiado pelos tributos que você, meu amigo, você, minha amiga, e eu também, e todos aqui do NEAF nós pagamos. Ao invés de reduzir sua despesa, continuou gastando. Isso saiu do controle. É uma maravilha das Arábias esse país. Eu amo esse país. Como se gasta à vontade, tá ok? O fato, meu querido, é que se nós colocarmos dentro desse déficit público, não é? Os juros da dívida, olha aí, os juros da chamada dívida pública da União, que alcançou a dívida pública bruta 65% do PIB, que é uma das maiores dívidas públicas da nossa história, não é? O nosso déficit, chamado de déficit nominal, vai chegar a 613 bilhões de reais. Marco, não estou entendendo, Marco, como, não é, que esse negócio de déficit nominal. Então, veja, quando termina o exercício, nós temos que fazer o chamado resultado. Resultado, somar todas as receitas e todas as despesas. Isso, logicamente, no início desse vídeo eu falei, deu déficit primário. Só que, veja, nós temos uma dívida pública, não é que já existe há séculos aí, como qualquer país tem a sua dívida pública consolidada. Não é? O problema não é ter uma dívida pública, o problema é ter uma dívida pública que começa a ficar incontrolável, não é? E, logicamente, se nós fechamos no déficit, não é? Este déficit será somado à dívida pública. E dívida, filho, em qualquer lugar do mundo, no seu banco, no meu banco ou no país, ela vai gerar juros que devem ser pagos. Então, esses juros serão pagos com dinheiro de quem? Do orçamento, que em última análise é o nosso dinheiro. Agora, somando esses juros com o chamado déficit que já tínhamos, o déficit chegou em 613 bilhões de reais. É muita coisa, 10,34% do PIB, não é? Tá certo? E o governo para esse ano? O pior, né? Tá certo? Nesse ano o governo federal, né, não quer fazer aquele ajuste que deveria ser feito, que logicamente o ajuste fiscal é desagradável, porque isso significa menos gasto público, isso significa menos crescimento econômico, mas por outro lado, coloca as contas em ordem, para que daqui a 1 ano, 2 anos, aí sim o país tenha condições de voltar a crescer. Não, né? Mas o governo quer continuar gastando tudo que gasta, melhor ainda, não é? Vivendo faustosamente. Eu não estou falando só do Executivo Federal, eu estou falando do Legislativo Federal, que é um luxo, de muitas assembleias desse país que são verdadeiro luxo, não é? Que vivem nas Arábias, né? Vivem um verdadeiro luxo, gastando dinheiro público, que é uma maravilha, é só aumentar tributo mesmo, e o governo ainda quer tentar cobrir um pouquinho disto com a CPMF, meu querido. Então está aí, não é? O déficit público, só para você poder apreciar, reportagem, né? Essa, né? No final nós ficamos com esse número horrível nas contas de 2015, isso é para deixar qualquer um apavorado, não é? Então está aí a fonte da informação, não é? Porque o Marco Antônio aqui sempre fala com fundamentação. Em mais um Falando Nisso.